traçaria um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas, novas demandas para a infraestrutura das cidades. Sociedade aberta, acham que não tem controle nenhum. Até criticam, por exemplo, esse inquérito do STF contendo as fake news. Acham que não, que a liberdade de expressão ela é contida por mais liberdade de expressão. Quanto mais liberdade de expressão tiver, tanto melhor, né? Mas o fato é que, nessa sociedade aberta, certamente vai surgir isso. E gente que vai ser financiada ou não, porque tem aquela convicção mesmo do tribunal exercer o seu papel, né, ao impedir que uma obra seja realizada, ao julgar uma conta irregular, aquele desagradar um monte de gente poderosa, e gente poderosa, inclusive financeiramente, que pode financiar grupos que promovem fake news, grupos que promovem, enfim, notas em jornais, influência em meios de comunicação tradicional também, que existe, a gente não pode ignorar. Né? Então é isso, eu acho que a crítica às vezes é pelo lado correto e às vezes a crítica é pelo lado errado. Esse mundo ruidoso, esse mundo barulhento da democracia, da sociedade aberta, tem de tudo. Conselheiro, eu tenho uma pergunta. A gente, nessa conversa aqui, viu o papel do Tribunal de Contas de contenção aí do poder, né, evitar que se extrapole, né, e que proteja aí os interesses da sociedade. No momento de pandemia, né, nós temos aí uma flexibilização, né, de uma série de procedimentos por causa da urgência, né, de algumas ações aí em frente a um momento aí de crise, né? Então, nessa perspectiva, eu queria te perguntar qual é o papel do Tribunal de Contas num momento como esse, né? Porque nós temos aí gastos, né? Abusos já têm sido noticiados por aí, né? Então, qual é o papel do tribunal? E aí, trazendo uma outra perspectiva, né? Da sociedade, não só como acompanhar o tribunal, mas apoiar o tribunal nesse sentido, né? Porque talvez a população está mais próxima de alguns atos que ocorrem, né? Então, assim, a população, de alguma forma, tem como contribuir com o tribunal nesse processo? É importantíssimo, professor Luciano, essa questão, porque, de um lado, a primeira preocupação do tribunal foi o seguinte: olha, tem uma pandemia, tem um monte de gente morrendo, isso foi abrupto, né, não foi planejado, então o Tribunal de Contas não pode atrapalhar. Essa é a primeira coisa. Mas o segundo ponto é o seguinte: a segunda preocupação do tribunal é o seguinte: olha, lembrar James Madison, os homens não são anjos, né? Tem muita gente séria, muita gente correta, mas assim como tem gente que quer desviar, que quer cometer irregularidades em tempos de normalidade, não é porque é uma pandemia que esses que não são anjos vão se tornar anjos, vão exercer o papel de forma correta. E a gente viu na prática, né? Secretários de saúde sendo presos, né? Governadores sendo afastados, enfim, problemas em toda a ordem, gente cometendo irregularidade, aproveitando o momento da pandemia para cometer irregularidade, exatamente porque havia um certo afrouxamento no ordenamento jurídico, né? Dispensas de licitação. Muita gente aproveita, né, nesse momento que não era anjo em tempos de normalidade, não vai ser anjo agora em tempo de pandemia. Então o tribunal não quer atrapalhar, mas ao mesmo tempo tem que exercer o seu papel, né, o papel de controle. Então aqui, em todos os lugares a gente vê isso. Apesar das dificuldades, o tribunal tem feito auditoria, tem requisitado os documentos, tem exigido muita transparência, esse ponto que o professor Luciano enfatiza, do controle social. Isso tem sido uma tônica muito forte, não só no TCE do Ceará, mas em todos os tribunais. O Conselho dos Presidentes dos Tribunais de Contas, a Tricom, estimulou muito isso, criar portais de transparência em cada tribunal. Quando o Estado não faz, tem o próprio Tribunal de Contas, né, que ele junta tanto os municípios quanto os estados, quanto o próprio Estado, um portal com todas as informações, tudo que foi comprado, cópia dos contratos, né, o que está sendo feito por dispensa de licitação, para onde está indo. Então, exigir o máximo de transparência para que a sociedade também possa apoiar, possa exercer esse papel de controle social. Mas eu acho que o ponto central é esse: o Tribunal de Contas não quer atrapalhar, ou seja, quer que o remédio chegue, o respirador chegue, a UTI chegue o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo a gente não pode entender que pandemia é autorização para cometer irregularidade. Dentro desse ordenamento, que hoje, por exemplo,
Né, e foi importante, porque eu acho interessante isso. Nesse momento, o Congresso agiu muito bem. Porque é o que eu temia no começo e não aconteceu, graças a Deus. É ficar toda a responsabilidade no Tribunal de Contas. As pessoas usaram, por exemplo, porque já está nas licitações de contratos, por exemplo, que em momentos de emergência, de calamidades, algumas coisas podem ser flexibilizadas. Mas o Congresso entendeu a importância e disse assim, olha, não, a gente precisa de um ordenamento jurídico específico. Pandemia não é uma emergência simples, uma calamidade simples, é muito mais grave. Então é preciso de um ordenamento jurídico específico, né? Tanto que se mudou a lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitações de contratos, uma série de leis do ordenamento foram feitas para este período. Quer dizer, a gente tem de fato uma legislação, vamos chamar de exceção, não, mas uma legislação de pandemia, uma legislação específica. E aí o Tribunal de Contas tem que olhar tudo que está sendo feito, todas as despesas que estão sendo realizadas, as receitas que estão sendo auferidas, sob a ótica dessa legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional, e não sobre a ótica de uma legislação comum, mas que está em período de exceção, de exceção não, eu prefiro a palavra de emergência, né, de calamidade. Acho que o Congresso foi sábio aí, sabe, fazer uma legislação específica. Mas continua a fiscalização. Objetivamente, continua sim a fiscalização do Tribunal de Contas, sem atrapalhar, mas continua muito firme e estimulando muito o controle social por meio desses relatórios de transparência nos portais. Eu tenho mais uma pergunta, né? Nosso público aqui também envolve pessoas de tecnologia, que desenvolvem, criam, empreendem, né, em tecnologia, né? E o conselheiro tem uma visão bem aberta, né, dessa modernização, da busca de soluções. Então, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre esse espaço, os desafios para esse público dentro, né? Uma vez que entendem que o tribunal tem esse papel de apoiar a sociedade na contenção, né, do poder, né, oferecer uma série de ferramentas, né, e um apoio importantíssimo para que a gente tenha aí o poder acontecendo nos trilhos, né? Como que esse indivíduo que tem hoje acesso e a capacidade de criar soluções tecnológicas poderia olhar para esse momento, essa transformação do tribunal, alguns desafios, assim, um estímulo para que eles passem a olhar para essa área, né, e poder sonhar também em transformar a sociedade com a tecnologia nos tribunais. Esse é um ponto fundamental, porque eu comecei a falar do Rui Barbosa no século XIX. Né? Essa é a essência não mudou. Mas claro que a gente tem que observar o espírito da época, né? O espírito do tempo. Tanto é que eu sempre fazia isso, o Tribunal de Contas do século XXI. E quando a gente anda no tribunal, eu fui no Tribunal de Contas da União Europeia, fui no Tribunal de Contas da Holanda, mesmo no TCU aqui no Brasil, eles são, se eles quiserem ser realmente Tribunais de Contas do século XXI, sem perder a sua essência de contenção do poder, que já estava lá em Rui Barbosa e tudo mais, mas para, de fato, hoje ser um tribunal afinado com o tempo, ele tem que ser intensivo em tecnologia. Tecnologia da informação é essencial. Vai no Tribunal de Contas da União Europeia, eu fiquei impressionado lá com isso. A responsável pela área de tecnologia do Tribunal de Contas da União Europeia era uma executiva que veio de uma das maiores empresas de logística do mundo, com sede em Luxemburgo. Ela foi contratada, saiu de lá para o Tribunal de Contas da União Europeia. Só para você ver a importância que isso tem, né, que o tribunal dá à tecnologia da informação. Exatamente porque, ora, hoje a gente usa isso intensivamente em várias formas. Por exemplo, para estabelecer a origem. O que a gente vai auditar? O que o Tribunal de Contas vai fiscalizar? A gente usa a matriz de risco. Matriz de risco com grandes bases de dados, exatamente para identificar o que é mais relevante e o que não é. Porque como os recursos dos tribunais são escassos, recursos humanos, recursos materiais, não dá para a gente fiscalizar tudo. Então a gente tem que ter foco, né? E para ter foco nisso, a tecnologia da informação tem um papel vital, papel-chave. Nas fiscalizações, estrito senso, usando os grandes bancos de dados para fazer cruzamentos de bancos de dados para encontrar irregularidades. Encontrar irregularidades na área de pessoal, a gente está acumulando indevidamente. No TCE do Ceará, a gente encontrou isso em vários casos. Na área de licitações e contratos, também juntar vários bancos de dados de licitantes, de compradores, pessoas que interagem com a administração, e aí ver possíveis conluios. A olho nu você não consegue ver. Juntando grandes bancos de dados, né, com várias técnicas estatísticas de tecnologia da informação, se identifica isso. Numa área que é uma área nova, uma área de fronteira, já existe há alguns anos, mas agora que está se fortalecendo cada vez mais,
com a liderança do Tribunal de Contas da França, no Torsay, que é a área de avaliação de políticas públicas. Ora, avaliar a política pública é uma área muito sofisticada para ter uma avaliação, para não repetir apenas o senso comum, para não dizer o que todo mundo diz, mas para fazer realmente uma avaliação que conte, né, que uma avaliação que cause impacto, que seja realmente significativa, relevante, é fundamental usar grandes bases de dados, né, e que estão disponíveis pelos tribunais de contas. E aí você pode fazer cruzamento dessas bases de dados, mas não cruzamento, fazer correlações, fazer inferências a partir desses grandes bancos de dados. E sem tecnologia da informação de forma intensiva, isso não vai acontecer. Então, de uma forma geral, os profissionais de tecnologia da informação têm um papel muito grande, a administração pública de uma forma geral, mas no Tribunal de Contas em particular. Então, professor Luciano, a gente, por exemplo, passou, desde o último concurso que a gente fez, na verdade, do penúltimo concurso, a criar uma área de analista de controle externo, a área tecnologia da informação. Então, a gente queria gente que conhecesse lei de responsabilidade fiscal, conhecesse contabilidade pública, conhecesse, pelo menos tivesse noções básicas, mas o que a gente queria mesmo eram profissionais de tecnologia da informação. Gente que realmente, tanto é que quem entrou, todos eram pessoas que eram analistas de sistema, eram pessoas que vinham dessa área, formadas em engenharia da computação, formadas nessas áreas. Então a gente fez isso no penúltimo concurso, fez isso no último concurso. Quando eu fui presidente do tribunal, todos os secretários, mesmo de áreas que não eram de TI, vieram desse concurso, para mostrar o valor que eu dava, que a instituição dava a essa área de tecnologia da informação. Qualquer tribunal de contas que queira estar afinado com o espírito da época, com o espírito do tempo, que não quiser ser um órgão de adorno, né? Ele precisa, sim, investir muito fortemente, tanto em pessoal quanto em equipamento, né? Você falou aí da questão do concurso, que é um dos caminhos, né? Porque a pessoa vai integrar, então, o corpo aí de servidores do tribunal. E você vê outras possibilidades de atuação, né? Nós vemos aí uma série de ferramentas que surgem, principalmente nessa área de ciência de dados. O tribunal também ele é um consumidor desse tipo de serviço. Como que você vê essa relação também para pensar na perspectiva do privado colaborando nessas ferramentas? No controle social, como o tribunal tem muitos dados, né, a gente fez até um hackathon, fizemos 2 já, uma participação muito grande, jovens de várias universidades aqui do estado do Ceará e participaram, usando os dados aqui, as bases de dados são essas aqui, oferecemos prêmios para eles, teve uma acolhida muito boa. Os dados do tribunal estão todos na internet, para quem quiser utilizar, para fazer o controle social que quiser. E o tribunal também é um grande, além dos seus servidores efetivos, né, ele também contrata muito isso, contrata profissionais temporariamente, ele contrata sistemas. A gente, por exemplo, contratou um grande sistema de prestação de contas chamado Ágora, né, foi contratado em 2016, 2017, que é um sistema até prêmio, foi apresentado em vários lugares, muito intensivo em tecnologia da informação. E foi feita uma grande licitação internacional, 22 empresas concorreram, no final ganhou uma grande empresa de auditoria, que também que tem muita ligação com a licitação, com informática, que foi a UI, a Ernst Young, e ganhou e fez esse projeto para a gente, mas o tribunal precisa manter esse projeto, então a gente tem profissionais sempre contratando para manter esse sistema, e esses tantos outros, né? Tudo que a gente faz, desde o nosso plenário virtual, a gente tem, é intensivo em tecnologia da informação, mas sem o plenário virtual o tribunal nem funciona agora nessa pandemia, então, né, basicamente tecnologia da informação. O sistema Ágora, que é um sistema de prestação de contas. Sem a prestação de contas, o tribunal não exerce seu papel. O sistema que faz os cruzamentos de banco de dados, que decide as nossas auditorias, que decide faz a nossa matriz de risco. Tudo isso é sistema, tudo isso é gente da área de informática que atua. Então a gente tem uma interação muito grande, muito forte. Eu acho que a nossa maior secretaria no tribunal é a Secretaria de TI. Não, só a maior é a Secretaria de Controle Externo. A segunda maior é a Secretaria de TI. Número de servidores e o maior orçamento de investimento disparado. Eu queria, nessa linha também, te perguntar, eu sei, né, que o Tribunal do Ceará tem uma experiência interessante nisso, você tem uma experiência muito ampla nessa área desse momento de transformação, né? Porque a gente vê a sociedade mudando. Você falou aí do plenário virtual, que
que hoje em dia é impossível funcionar na pandemia, né, de forma presencial, e agora a gente tem esse recurso, né, para funcionar bem, não ter problema aí de interrupção. Mas a gente vê aí transformação outras vindo, né? Indústria 4.0, o governo 4.0, essa integração toda, né? Então eu queria também te ouvir na sua experiência, lá um pouco do que você já tem feito lá no tribunal, sobre esse momento. Como que você vê o desafio de transformação dos tribunais para se adequarem a essa nova realidade? Você colocou, né? Então, nós temos aí essa adequação ao tempo, né? Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.